Papai querido, agora vem a melhor parte, que é o nosso alimento espiritual. Esse alimento, ó Pai, que tem direcionado as nossas vidas diariamente. Papai querido, que a palavra que venha ser ministrada venha do teu coração para os nossos corações nesta noite, trazendo, ó Pai, vida, trazendo esperança, trazendo, ó Pai, a paz do Senhor, o refrigério do Senhor sobre as nossas vidas. Papai querido, faça o teu querer, continua fazendo o teu querer nas nossas vidas, nós te pedimos. Papai querido, que eu venha me diminuir, mas que a tua presença venha ser notória sobre a tua igreja nesta noite, em nome de Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias nessa noite, aleluia. Lá no Velho Testamento, aleluia, em 1 Reis, capítulo 17. Lá no Velho Testamento, 1 Reis 17. Versículo 8. Versículo 8. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi para Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água, que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E, vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-mo para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. E, depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa. A sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus?
Vieste tu a mim para fazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? E ele lhe disse: dai-me o teu filho. E ele o tomou no seu regaço e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava, e deitou-o em sua cama. E chamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe o seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor. Disse: Senhor meu Deus, rogo-te para que torne a alma deste menino ao entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe. E disse Elias: vês, aí teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço, agora tu és o homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém? Podeis assentar, em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz aqui em 2 Reis, que Elias era um profeta, e Elias estava passando por um momento que ali ele profetizou a morte de Acabe, e ali começaram a perseguir o profeta de Deus, como nos dias de hoje. O Senhor às vezes levanta profeta para falar, Deus usa profeta para dar o recado para o povo de Deus, e muitas vezes até mesmo para ímpio, e muitas vezes as pessoas se levantam tentando matar, e ali ele estava escondido, e ali ele passou vários dias, o Senhor alimentando, mandando corvo, mandando o alimento para ele. Mas chegou um determinado dia, como diz aqui no versículo 8. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é Sidom, e ali eis que eu te ordenei, ali uma mulher viúva, que te sustente. Quando o Senhor falou com Elias, ele de forma alguma ele questionou. Ele se levantou. Muitas vezes o Senhor tem falado para mim e para você fazer algo na obra dele. Muitas vezes o Senhor tem colocado no meu e no seu coração, para você e eu nos dispormos mais para a obra de Deus. E muitas vezes nós questionamos, nós continuamos prostrados espiritualmente, mas o Senhor nesta noite, Ele quer que eu e você seja como Elias. Quando o Senhor falar no meu e no seu coração, para nós nos levantarmos e fazer o que Ele tem pedido para mim e para você, Ele vai levantar viúva, Ele vai levantar pessoas para estar nos sustentando, não só materialmente, mas como espiritualmente. Porque quando o Senhor falou para Elias: levanta-te e vai a Sarepta, em Sidom, que ali eis que eu te ordenei, ali uma mulher viúva que te sustente. E a palavra do Senhor diz que naquela época ficaram mais de 3 anos sem chuva. Então a situação naquele país, naquela nação, não era uma situação fácil, era momento de escassez. E ali as viúvas eram alimentadas por doações. E ali o Senhor levantou uma pessoa que aparentemente não tinha nada para oferecer para aquele profeta. Mas a partir do momento que ele se levantou e foi fazer, ouviu a voz de Deus, se levantou e foi e obedeceu a Deus. E quando chegou que ele falou para aquela viúva no versículo 10, a palavra do Senhor diz: e ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele chamou e lhe disse: traz-me, peço-te uma vasilha e um pouco de água que beba. Aquela mulher, quando Elias pediu um pouco d'água, se fosse outra pessoa, ela não iria pegar a água. Porque quando ela olhou aquele homem, ela sabia que aquele homem era um homem de Deus, era um homem enviado por Deus.
E aqui no versículo 11 a palavra do Senhor diz: e indo ela buscar, a ele chamou e disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus. Quando a palavra do Senhor diz, porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, porque a glória do Senhor manifestava na vida daquele homem. Porque se fosse uma pessoa qualquer, se fosse um homem qualquer, essa mulher não tinha dado água, essa mulher não tinha nem ouvido o que ele tinha a dizer. Da mesma forma que Elias era obediente ao Senhor, nós vimos aqui também que essa viúva, por mais que ela não tinha o conhecimento, mas ela sabia diferenciar um servo de Deus. Ela conhecia o Deus vivo, mesmo que seja de ouvir falar, mas ela sabia que o Deus Todo-Poderoso era na vida daquele homem. E aí ela virou para Elias e falou para Elias, aleluia. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bocado tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Essa viúva aqui, ela já tinha perdido a esperança. Ela não tinha mais o que comer, mas a sinceridade dela, de falar para o profeta de Deus: eis que eu tenho um bocado de farinha e um pouco de azeite, era o único alimento daquela mulher. Ela não tinha mais nenhum alimento, e era momento de escassez, porque não chovia naquela terra há muitos anos. O que ela esperava era só a morte, porque quando ela falou: irei preparar para que comamos e morramos, porque não tinha mais alimento. E ali Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faz disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traz-me para fora, depois fará para ti e para o seu filho. Irmãos, a palavra do Senhor diz aqui, que não temas, vai e faça. Será que nós humanamente hoje, se nós não tivéssemos nada como tivesse essa viúva, só um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, trazendo para os dias atuais hoje, e uma pessoa chegar, um servo de Deus chegar, e falasse para mim e para você: vai lá e faz. Será que eu e você, nós iríamos obedecer à voz do profeta? Ou se nós iríamos questionar a Deus? O Senhor nesta noite, Ele pergunta para mim e para você: quantas vezes Deus tem levantado, Deus tem usado, e muitas vezes nós temos questionado, achando que é de nós mesmos, que é do homem. Mas aqui em nenhum momento essa mulher questionou a Deus pela vida daquele profeta na casa dele. O Senhor levanta profeta na igreja para falar com o povo, e muitas vezes não aceita a profecia. E o Senhor nesta noite quer que eu e você, nós acordamos e nos levantamos espiritualmente, porque enquanto o Senhor está levantando o profeta, você glorifica a Deus, porque a hora que o Senhor calar a igreja, o Senhor já lavou as mãos. E o Senhor tem chamado a minha e a sua atenção. Faça como essa viúva, que quando o Senhor mandar profeta, não questione, só obedeça. Porque mais na frente a palavra do Senhor: porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. O Senhor está falando: ei, obedeça. Ei, o Senhor tem levantado o profeta, creia no que Deus tem falado, no que Deus tem colocado, porque Ele é Deus. Aparentemente, humanamente falando, você pode até questionar: Senhor, eu não tenho nada, como essa viúva falou, eu só tenho um bocado de farinha e de azeite. Mas esse pouquinho que você tem, o Deus que nós servimos pode multiplicar, como multiplicou na vida dessa viúva,
conforme a palavra do profeta de Deus. Se o Senhor tem falado para você, se o Senhor tem usado vasos para falar para você, creia, obedeça e faça o que o Senhor tem colocado. Porque da mesma forma que Ele multiplicou a farinha da viúva, Ele quer multiplicar. Senhor, eu não tenho mais força. Senhor, eu não consigo, mas o Senhor nesta noite, Ele multiplica a tua força, multiplica o teu vigor nesta noite, multiplica a esperança. Senhor, a minha esperança está acabando. O meu Deus, o nosso Deus é poderoso para ressuscitar a esperança no teu coração. Ele só quer que eu e você sejamos obedientes, que nós cremos na palavra dele, nos profetas que Deus tem levantado para pregar a palavra dele para mim e para você, porque ele é Deus, e agindo Deus, quem impedirá? Senhor, eu não tenho mais esperança. Senhor, eu não tenho mais força. Senhor, o Senhor quer que eu continue mesmo buscando o Senhor? São tantas dúvidas, são tantos questionamentos, e Deus tem falado, Deus tem batido na mesma tecla. Persevere, ouça o que eu tenho te falado, abra teu coração, porque eu sou teu Deus. O Senhor, Ele não vai invadir o meu e o seu coração, se nós não abrimos o nosso coração e a nossa boca, e falar para o Senhor: Senhor, entra no meu coração. Senhor, faça o teu querer na minha vida. Você pode vir para a igreja, você pode louvar o Senhor, mas se você não abrir a tua boca e convidar o Espírito Santo de Deus para entrar na sua vida e transformar de dentro para fora, não haverá mudança, não haverá presença do Senhor. Não vai ser como esse profeta que, quando a viúva olhou, sabia que era um homem de Deus. Porque o Senhor, Ele quer que eu e você, nós sejamos vasos de honra na presença do Senhor. Aonde nós formos, que quem olhar para mim e para você venha ver essa diferença. Da mesma forma que essa viúva viu a diferença na vida de Elias. E de forma nenhuma ela deixou de fazer o que o profeta de Deus falou para ela, o que Deus tinha mandado falar para ela. E no versículo 15: e foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele, a sua casa, muitos dias. Glória a Deus. A obediência e crer que o Senhor ainda usa profetas na terra para falar com o povo. Da farinha, da panela, a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Então, quando o Senhor levanta um servo dele, quando o Senhor abre a porta da casa dele para falar, não é o irmão, não é a irmã, mas é a palavra de Deus que está falando comigo e contigo nesta noite, sobre a história de Elias. E essa história nós vivemos até os dias de hoje, porque o Senhor tem levantado profetas, o Senhor tem levantado homens e mulheres de Deus para pregar a palavra dele, para falar para o povo dele, para orientar o caminho que deve seguir, no momento de caos, no momento de destruição, no momento de desespero, no momento de sequidão. O Senhor, Ele vem com a palavra dele para nos levantar, Ele vem com a palavra dele para nos sustentar, Ele vem com a palavra dele para trazer esperança para cada um de nós, porque às vezes nós olhamos o problema, às vezes nós ficamos tão focados no problema, e o Senhor está usando aquele problema para falar: aí, filho, olha as outras possibilidades que eu tenho ao seu redor. E você tem focado no problema, você não tem focado para o alto, de onde eu vou abrir seu entendimento e mostrar a estratégia e bênçãos que eu tenho para te entregar. Esse é o nosso Deus, amém? No versículo 17: e depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa,
A sua doença agravou muito até que nele nenhum fôlego ficou. Imagine o desespero dessa mulher, vivendo num tempo de caos, de sequidão, onde não tinha mantimentos, mas Deus ali já tinha provado o sobrenatural na vida dessa viúva. E ali o Senhor permitiu que veio uma doença e tirasse o fôlego de vida dessa mulher. E ali essa mulher procurou Elias no versículo 18 e diz: então ela disse a Elias: que tenho contigo eu, homem de Deus? Vieste tu para fazeres a memória a minha iniquidades e matar o meu filho? Ela fez uma pergunta para Elias: Elias, eu só tinha um bocado, eu só tinha uma farinha, eu só tinha um pouco de azeite, você apareceu aqui, eu fui obediente, por que que essa enfermidade o meu filho foi acometida por essa enfermidade? Ela fez essa pergunta para Elias, ela ficou indagando a Elias. E ele no versículo 19 disse: dai-me o teu filho. E ele o tomou no seu regaço e levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste matando o seu filho? Porque Elias anteriormente já tinha passado situações complicadas, mas o Senhor não desamparou a Elias, da mesma forma que não desamparou essa viúva. Mesmo ela vendo o sobrenatural de Deus, aconteceu isso. É o que é a nossa caminhada na presença do Senhor. Nós estamos buscando ao Senhor, e muitas vezes acontecem situações inesperadas, como aconteceu na vida dessa viúva. Dali o seu filho ser acometido por uma doença e perder a vida. Quantas situações difíceis nós passamos na caminhada com o Senhor. Mas o Senhor ali usou Elias, e Elias clamou ao Senhor que o Senhor desse fôlego de vida para aquela criança. E no versículo 20, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste matando seu filho? Elias questionou o Senhor. E então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Aleluia, glória a Deus. Da mesma forma que a viúva indagou a Deus, Elias também indagou a Deus. Situações nós indagamos a Deus, sim. Momentos difíceis, indagamos sim. Senhor, por que está acontecendo isso? Mas em situações difíceis é que o sobrenatural de Deus vai ser manifestada na sua casa, na sua vida, na sua família, na minha vida, na minha casa. Porque quando tudo está muito bom, tem algo que não está bom, irmãos. Porque o crente que não passa luta, ele não está agradando. Porque quando nós agradamos a Deus, como Elias foi perseguido, nós iremos ser perseguidos sim. Quantas pessoas olham para mim e para você e falam assim: ah, nem, quem que é aquela ali? Quem que é aquele ali? Quantas bocas se levantam para tentar amaldiçoar a nossa vida? Da mesma forma que aconteceu com Elias. Passamos momentos difíceis? Passamos sim. Mas esses momentos difíceis são para que a glória de Deus manifeste na nossa vida. Da mesma forma que Deus tirou o povo do deserto para entregar a terra prometida, eles passaram um processo. Da mesma forma que essa viúva e Elias, eles passaram por um processo. Nós, na nossa caminhada com o Senhor, passamos um processo para ser aprovado e para recebermos a nossa vitória. E nesse processo nós temos que ouvir a Deus, ser obedientes a Deus, mesmo em momentos difíceis, momentos de caos, momento de perda, mesmo onde tudo não tem mais jeito, mas nós temos que ter a certeza que o nosso Deus, Ele está trabalhando,
que o nosso Deus vai manifestar o sobrenatural dele sobre a nossa vida. Aleluia, glória a Deus. E aí mais adiante, no versículo 23, e Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e deu à sua mãe, e disse Elias: vês aí o teu filho. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu é homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que justifica os servos dele. Esse é o Deus que tem escutado o meu e o seu clamor. Ainda que não tem mais jeito, humanamente falando, aquele menino estava morto, mas Elias clamou e o Senhor devolveu o fôlego de vida. O Senhor só quer que eu e você clamamos a Ele, esperamos nele, confiamos nele, que a glória dele irá manifestar na minha vida. O que é a glória dele, irmã Rosa? É a vitória na minha e na sua vida, porque ele é Deus, e agindo o Senhor na nossa vida, quem impedirá? Amém? Você crê no sobrenatural do Senhor sobre a tua vida nesta noite? Então creia e fala: Senhor, eu recebo nesta noite o seu sobrenatural. Ainda que momentos difíceis estamos passando, da mesma forma que Elias e aquela viúva passou, eu creio na minha vitória, eu creio no meu milagre, eu creio no sobrenatural do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, em nome de Jesus. Amém? Esse é o nosso Deus. Eu agradeço a oportunidade, amém? Glória a Deus. Pastor Clark está com a oportunidade de louvar, de orar, amém? Glória a Deus, palavra maravilhosa. Sempre é maravilhoso quando Deus continua falando conosco. Significa que algo está agradando a Deus. Soberano Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Que o Senhor continue nos guiando, nos alimentando, nos fortalecendo, dando coragem no lugar do medo, alegria no lugar da tristeza, força no lugar da fraqueza. E que o Senhor continue com a Tua palavra e com a Tua presença do Espírito Santo de Deus dentro do nosso coração, a nos guiar cada dia mais. Que o Senhor possa estar abençoando os irmãos que estão aqui conosco, abençoe aqueles que não vieram, aqueles que de alguma forma passaram por aqui, que o Senhor possa estar fortalecendo eles, e que o Senhor continue nos dando sabedoria e conhecimento da Tua palavra, para que nós continuemos agradando, que o Senhor tenha recebido os nossos louvores e nossa adoração, porque foi de coração aberto, fazendo a Tua vontade. Abençoe, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos. Amém. Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.